Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre a suposta, veja bem, pela suposta biografia da Mary Stuart, escrita pelo Stefan Zweig. Eu acho que é assim que pronuncia o nome deste autor austríaco. A questão aqui é que eu não gostei muito desse livro, eu já vou deixando claro aqui no início deste vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads. Então é isso, gente, sem mais delongas, bora falar sobre esta biografia. Essa biografia, na realidade, ela foi escrita para ser lida como um romance baseado nas cartas e documentos da época. As cartas, inclusive, elas foram, atribuídas à própria Mary Stuart, as trocas de correspondência dela. Só que algumas dessas cartas, elas não foram comprovadas a sua legitimidade. Então já começa aí a gente a levantar nossas orelhinhas para uma biografia que é baseada nesses documentos não tão legítimos assim. Esse livro ele foi publicado em 1935 pelo autor, e ele já tinha publicado uma biografia também de uma mulher, que é o da Maria Antonieta. E eu tinha muita vontade de ler esse livro também, só que depois de ler essa biografia, eu desisti. Talvez eu nunca mais leia nada dele, tamanha a minha Enfim. Então, essa biografia fala, como o título já diz, da rainha da Escócia, Mary Stuart. Uma mulher que, na verdade, ascende ao trono aos 6 dias de idade, ao trono da Escócia. Mas, para fugir da guerra ali que sempre existiu entre Inglaterra e Escócia, ela foge para a corte francesa. A corte francesa comandada por Catarina de Médici. Sim, a famosa. Mas é aos 16 anos que a sua vida começa a realmente mudar, Porque ela vai casar com o Delfim da França, o Francisco. Só que ele vai falecer logo depois. Então ela vai deixar de ser a rainha da França para no dia seguinte, basicamente, ela ser escorraçada da França em direção à Escócia. E aí que começa a grande história cavalaresca, digamos assim, da Mary Stuart. Lembrando que a Mary Stuart, ela é contemporânea da própria rainha Elizabeth I. Então a gente está falando de um período em que a Inglaterra está no início do seu processo de imperialismo, de expansão marítima, territorial, enfim, ali aos seus vizinhos. Veja que já é uma situação bem complicada aqui que essa mulher vive. Além de tudo isso, a gente tem a questão ainda que a Inglaterra deixou de ser católica, por causa do pai da Elizabeth I, e ele vai fundar a Igreja Anglicana, porque ele quer se divorciar, da Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena, a mãe da rainha Elizabeth I. Essa história é muito famosa, muito conhecida, já teve centenas de séries sobre o assunto. Enfim, só que por ter sido criada ali na corte francesa, a Mary Stuart, ela é católica. E ela é protetora da fé católica ali na Escócia. E ela vai ser apoiada tanto pela França quanto pela Igreja Católica. Só que a rainha Elizabeth é o extremo oposto dela. Ela está ali defendendo o protestantismo, querendo manter o seu reinado. Por quê? Alguns dizem que quem era a herdeira do trono inglês, na verdade, era Mary Stuart, que na realidade era a descendente legítima do trono, porque como o rei, o pai da Elizabeth I, se separou da Ana Bolena e anulou, o casamento dele com ela, a Elizabeth I seria uma bastarda, enquanto a Mary Stuart, por ser uma Stuart da família real ali, ela teria direito ao trono. E aí já começa uma cisão, assim, que vai percorrer a vida tanto da Mary quanto da Elizabeth a vida inteira, essa disputa pelo trono. E aí a gente vai ver isso aqui bem detalhado nesse livro. Na realidade, eu achei esse jogo de poder, essa questão política, econômica, religiosa, bem interessante do período. Até porque quando a Mary Stuart, ela volta, aos 16 anos, aos 16, 17 anos pra a Escócia, ela percebe que a vida na Escócia é totalmente diferente da corte francesa, Ela estava acostumada ao luxo e ela chega num ninho de víboras no próprio castelo dela. Na verdade, a Escócia, ela tem problemas de intrigas desde sempre, porque os lords, das terras escocesas se odeiam. E eles estão mais preocupados em manter ali o seu condado necessariamente do que manter um reino. E a influência britânica, sobre a Escócia para manter essa estabilidade política para que a Mary Stuart nunca se fortaleça, e venha aí reivindicar o trono inglês.
percebendo toda essa instabilidade, né, ao longo da vida, ela vai amadurecendo, e ela percebe que ela tem que dar um herdeiro para o trono, né, para a coroa escocesa e manter assim a sua posição. Ela vai escolher o pior dos candidatos, né, a marido, que ela vai casar, vai ter o filho, mas que eventualmente ela vai detestar ao longo da vida. E ela, inclusive, vai ser acusada de ter colaborado com o assassinato desse marido, o que prova não temos, mas ela vai ser acusada, e neste livro aqui vai dar a entender de que ela sabia de tudo e foi ela que arquitetou o plano. Acaba que ela casa mais uma vez, ou seja, o seu terceiro casamento, e aí a instabilidade ali do seu reino fica absurdamente impossível de se viver. E é aí que ela vai, veja só, pedir exílio para sua, então, prima e amiga até aquele momento, né, a minimiga, não sei se essa palavra existe, mas enfim, ela vai pedir para Elizabeth I para se refugiar na Inglaterra, e ela vai acabar indo para lá. Não sei por que motivos ela achou que lá ela estaria mais segura, mas o que acaba acontecendo é que ela vai viver 20 anos em uma prisão domiciliar na Inglaterra, e ao fim de sua vida ela vai ser enforcada pela prima, porque sempre paira assim, né, no ouvidinho da Elizabeth I aquela sensação de que a Mary Stuart vai roubar o seu trono a qualquer momento. Só que veja só, nesse entreveiro entre Elizabeth e a Mary Stuart, a gente esqueceu que, na realidade, a Mary Stuart tem um herdeiro. E é ele que vai acabar ali unificando o que a gente conhece como Reino Unido, né? Que é a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales em uma única bandeira. Então, toda essa treta entre as mulheres, na realidade, resultou basicamente em nada, né? Assim, basicamente, essa história, né, entre ela, a Inglaterra, a Escócia, a França, não sei o quê, é uma história muito comprida, de fato, marcada por reviravoltas. E o autor aqui faz questão de deixar a história chata. É uma história extremamente empolgante, se você fosse parar para pensar, mas o livro ficou extremamente maçante. Algumas pessoas podem dizer que a história ficou assim por causa da tradução, que deixou, de fato, o texto muito truncado. Mas eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que o livro é ruim por outros motivos. E o principal deles é que este é um livro extremamente sexista. Eu não consigo engolir a maneira que o Stephen Zweig fala das duas rainhas, tanto a Elizabeth quanto a própria Mary Stuart. É uma decisão do autor em ser o mais sexista possível ao falar dessas duas mulheres. Isso não tem como não me incomodar, não tem como eu, sendo mulher, ler este livro e achar, nossa, está tudo bem. Não está, não para mim. Vou dar um exemplo. Ele vai falar que a rainha Elizabeth I, ela era uma monarca, na concepção desse autor, uma monarca rendida pela fraqueza de ser mulher. Uma mulher consumada por histerias. Estamos falando, sei lá, da pessoa mais importante da Europa da época, e talvez até dos dias atuais, a mulher mais importante da história da Europa. Porque ela simplesmente levou a Inglaterra para um outro nível. Além de chamar, né, a briga entre Mary Stuart e a Elizabeth, ou seja, né, da Inglaterra e Escócia, como uma briga de gatos. E nada parecida com as guerras gloriosas iniciadas pelos homens. Na minha humilde opinião, não leia este livro, ponto. Não vai agregar em nada na sua vida ler isso aqui. Até porque a gente não precisa ler mais uma história sexista, né, escrita por um homem sobre uma mulher, porque a gente já vê isso todos os dias no dia a dia, no cotidiano. Para mim, isso aqui é uma aberração. Sendo bem honesta. E se isso para você já não é um problema suficiente, saiba que a escrita deste livro é chata. Não é porque ela é truncada, é porque esse cara é chato mesmo. Desculpa. Além do que, o autor aqui, ele pega os achismos deles, né, como eu falei, as emoções dele, e coloca nos personagens. Ele faz isso com o segundo marido da Mary Stuart. Ele faz isso em alguns momentos chaves assim da vida da Mary Stuart, coloca pensamentos que ele acha que ela teve. Isso aqui são preconceitos escritos com disfarce de biografia. Eu não vou passar pano pro contexto histórico do autor, porque ele é de 1935, pipipi, tipo assim, esse livro envelheceu mal, ou eu acho que na realidade ele já foi escrito de uma maneira bizarra. Eu acho que para escrever biografias você precisa levar um certo respeito pela história da pessoa, sabe? Se você quer fazer algo da sua cabeça, do que você achou que essa pessoa pensava, escreve um romance, escreve uma novelinha, faz que nem o Alexandre Dumas fez com a biografia / história fictícia da Mary Stuart. Não faz isso aqui, não chama de biografia, beleza? Então é isso, essa é a minha opinião.
Eu fiquei revoltada lendo esse livro, sério. Chegou uma hora que pra mim deu, sabe? Se eu puder te convencer de alguma coisa que não lê esse livro, pra mim é o suficiente a dizer. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha revolta, porque não foi uma review, né, muito positiva. De fato, acho que esse é um dos livros que eu menos gostei, que eu já li na história desse canal. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!